você. Bom dia, minhas amigas e meus amigos em Jesus Cristo. Que o celeste benfeitor das nossas almas nos guarde nessa manhã e para todo sempre. Estamos iniciando uma pequena exposição para os internautas do Centro Espírita Nosso Lar, a quem de já expressamos a nossa gratidão pelo honroso convite que nos fora feito para, nessa manhã de domingo, podermos falar de um tema relevante ao Evangelho de Jesus e à nossa doutrina espírita. Vamos então saudando a todos os internautas, os que nos acompanham com apreço e carinho, dizer da nossa alegria em poder estar hoje com vocês nessa manhã para falar do tema: não são os que têm saúde que precisam de médico. Mas antes, porém, vamos nos encaminhar para uma leitura de um livro Palavra de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, através do médium Franciscano Xavier. É lição 100, Queixumes. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Tiago 5, 9. Cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa assim a ti mesmo e deixa que a circunstância te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não exageres a culpa, repetindo, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que se melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através do teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente ferido os semelhantes. E assim como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se faz instrumento de tua dor, através do ouvido de todo mal, a fim de que ele te restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculharemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nós queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. Muita paz. Então, após essa mensagem de Tiago, que nos faz uma reflexão aprofundada de nós mesmos, vamos encaminhar na prece, a nossa prece inicial, rogando a Jesus, o Cristo de Deus, que nos ampare e nos abençoe nessa caminhada,
a qual estamos submetidos e com tantas variedades e interfaces que nós temos que nos preocuparmos com nós mesmos e também com o próximo. São dias difíceis, Senhor Jesus, sabemos, mas Tu estás conosco, sempre esteve. Que a Tua luz, a Tua bênção generosa nos envolva a todos, nós que estamos aqui nesse plano físico, os que estão na dimensão espiritual, que os mentores espirituais do movimento espírita piauiense nos envolva com as suas bênçãos generosas. Muita paz e muita luz. Então, como nós tínhamos anunciado a princípio, o tema de lá, abrindo assim a nossa exposição. Não são os que têm saúde que precisam de médico. Então, estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Está em Mateus, capítulo 9, versículo de 10 a 12. Lendo essa parte que é da parábola, está Jesus em casa. Muitas pessoas que são detidas a pesquisas vai perguntar em que casa Jesus estava. E quando a gente vai à Bíblia, o texto bíblico, a gente vê no capítulo 10, ou melhor, capítulo 9, então Jesus estava na casa de Mateus, ou o Levi, que já era agora discípulo de Jesus. Isso me faz lembrar o livro Boa Nova, do espírito Humberto de Campos, através do médium Chico Xavier, quando no texto que ele descreve com muita sabedoria espiritual, o Sermão do Monte. Então, naquela tarde, em Cafarnaum, todos sabiam que Jesus falaria para a multidão. Mas, no princípio da tarde, 3 pessoas simples da comunidade de Cafarnaum, ou quiçá ali de Betsaida, Corazim, Dalmanuta, Magdala, estariam lá para ouvir o Nazareno a falar. Então, esses 3 personagens e mais alguns outros foram até a casa, a mansão de Levi, que à época já era ex-publicano, ou melhor, ex-cobrador de impostos do Império Romano, porque tinha já se afeiçoado à tarefa de Jesus. Então já estava mas era homem de posses, inteligente, e servia ao Império Romano como funcionário de arrecadação de impostos. Então Jesus estaria naquele dia repetindo em Cafarnaum, e eles souberam esses 3 personagens e mais outros, e buscaram a Levi como eles poderiam cooperar com a tarefa de Jesus, com a missão de levar a boa nova à gente. E eis que Levi, olhando para os 3, perguntou a Lisandro, o aleijado: o que tu podes fazer pela a boa nova de Jesus, do jeito que és? E virando-se para Áquila, indagou-lhe: e tu, Áquilas, o que poderias contribuir com Jesus nessa missão que ele traz para nós, já que tu tens uma ficha infeliz junto aos teus, suspeito de conduta irregular? E por último, virando-se para Pafos, disse-lhe: o que tu podes também
Pafos. Ajudar Jesus, sabendo que tu és um homem perturbado, um homem com comportamento, né, perturbatório. E os três, ouvindo a sentença de Levi, saíram cabisbaixos, tristonhos e decepcionados com o que ouviram do ex-cobrador de impostos do Império Romano, Levi. E aí me remete uma reflexão. Então, até aquele momento, para Levi, Jesus viria para uma legião de pessoas, né, cultas, pessoas de posses, né, pessoas que tinham saúde física, mental, espiritual. Então, nesse momento, Levi estava equivocado, porque depois que ele ouviu o Sermão do Monte, naquela mesma tarde e noite, ele veio compreender que Jesus viria realmente para os deserdados, para os entristecidos, os derrotados, para os doentes, para os enfermos, pessoas com chagas, né? Pessoas de todo tipo de doenças. Mas isso nós podemos só lendo essa crônica de Humberto de Campos em o livro Boa Nova. Voltando ao tema específico da nossa manhã, então, Jesus se acercava dos pobres e dos deserdados da terra, porque eram eles que mais necessitavam de consolo, da cura do corpo e da alma, e não os orgulhosos que julgavam possuir toda a luz e de nada precisavam. Então eram pessoas tidas como orgulhosas, pessoas que já sabiam de tudo, então não precisava de uma mensagem consoladora. Então Jesus veio realmente para trazer essa contribuição aos que estão hoje, ou que estiveram em uma faixa de, sobretudo de miséria, de pobreza, de todo o naipe. Aqui. Emmanuel, em Ante o Divino Médico, na psicografia de Chico Xavier, ensina milhões de nós outros. Então a mensagem veio, né, veio para todos, independente dos bons e dos enfermos, mas sobretudo para os enfermos que buscam uma ajuda, uma palavra consoladora, uma fala amiga. Os espíritos encarnados e os desencarnados, em serviço na Terra, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídas em existências passadas ou adquiridos agora, ou proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. Então, essa leitura que se faz, que Jesus é o nosso guia e modelo, ele realmente é o que ainda hoje se tem como roteiro de vida. Então, ele trouxe uma mensagem de cooperação, de reconstruir a nossa caminhada. Então nós estamos como o quê? Buscando seguir os seus passos. Então Emmanuel vai nos levando a essa compreensão, carregando débitos e inibições contraídas das existências passadas ou adquiridas agora. Então é sempre assim, nós estamos aqui em uma jornada que precede a algumas anteriores, ou muitas anteriores, que nós temos algo aí no nosso pretérito, né, coisa a resgatar, e sem dúvida é o nosso ensejo da gente prosseguir caminhando.
E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vista à terapia da alma. Então nós temos, além da mensagem consoladora de Jesus, e nos dias atuais, desde quando a gente foi beneficiado, fomos contemplados com o advento do Espiritismo, que veio nos clarear mais ainda essa compreensão de nós mesmos e de outros tantos que ainda estavam mergulhados em faixas negativas e sem poder, assim, identificar nas parábolas, porque há uma interpretação bastante exclusiva. Jesus falava por parábolas e o Espiritismo teve esse condão de nos trazer com bastante clareza o que quis dizer o Mestre aos seus discípulos, seus apóstolos. Então, essa citação, essa frase é de Emmanuel, ele nos faz repensar do nosso presente, do nosso passado. Em seguida, o benfeitor de Chico, Emmanuel, ainda nos informa: nas perturbações do egoísmo, faz aos outros o que deseja que os outros te façam. Então é aquela lei: se você faz o bem a alguém, esse bem retorna para você. Se você faz o mal a alguém, você está buscando ferir suscetibilidade alheia e também não estando em paz consigo, com a sua consciência, que é dentro daquele BIP, que é um tripé para você fazer a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, quando nós fazemos uma atitude generosa para alguém, nós estamos realmente acreditando algo de especial na nossa jornada. Se fizermos também o mal, a gente também vai responder, porque está isso inserido na lei de causa e efeito. Nas convulsões da cólera, quando você está encolerizado, está enraivecido, né? Na paciência possuirás a ti mesmo. Repetindo, nas convulsões da cólera, na paciência possuirás a ti mesmo. Então, quando você está encolerizado, enraivecido, chateado, magoado, então você usa o instrumento da paciência para consigo mesmo. Primeiro você tem que se acalmar interiormente, psicologicamente, mentalmente, para então poder aduzir algo de mais de importância para o próximo. Então não vá querer reagir encolerizado, zangado, porque você está fora de si. Você vai primeiro se apacientar para depois poder dialogar com o seu desafeto. Nos acessos da revolta, humilha-te e serás exaltado. Na paranoia da vaidade, não entrarás no reino do céu sem a simplicidade de uma criança. Enquanto nós não tivermos assim, isso em uma linguagem simbólica, se você não tiver essa parte da simplicidade, da ingenuidade, isso entre aspas, né? Desse modo de se comportar a criança com a inocência, você não vai ter o acesso ao reino dos céus. Na paralisia de espírito por falsa virtude, se aspiras a ser o maior, ser no mundo serve de todos. Então, se você não pode fazer tudo, faça tudo que você puder. Isso é uma expressão muito comum na sociedade. Se você não puder fazer tudo, faça tudo que você puder, ou tiver no seu alcance. Porque as pessoas querem fazer muito, e às vezes terminam se perdendo. Nos quistos mentais do ódio,
amar os teus inimigos. Olha aí, voltando-se para aquela expressão de Jesus, que nós temos que amar até os desafetos. Veja que incumbência nós temos diante do Evangelho de Jesus. Trabalhar o amor em nós, primeiramente, nos amarmos, para depois amar o próximo. É evidente. Então não adianta você estar doente para cuidar de uma pessoa que está doente. Então nós vamos primeiro nos curar, vamos nos melhorar, então poder ofertar o melhor para o nosso próximo, ou quiçá até o nosso desafeto, nosso inimigo. Dos delírios da ignorância, aprenda com a verdade e a verdade te libertará. Olha, que frase de Emmanuel interessante. Nos delírios da ignorância, que você fica de ponta cabeça e não sabe, então você está chutando o balde de todo mundo, né? Então nós temos, aprende com a verdade e a verdade te libertará. Então nós não podemos acreditar sem buscar ver a veracidade. Então primeiro nós temos que nos acercar da veracidade e da verdade. Então não podemos, é como uma questão da fé. Não adianta uma fé cega, sem raciocínio, sem análise, sem examinar detalhes. Então você é como se fosse assim dizer, eu vou com os outros. Então você tem que ter a opinião própria, analisar a coisa com muita seriedade e respeito. Nas dores por ofensas, você foi agredido, foi caluniado, difamado, disseram de você isso e aquilo, você recomenda a mano, lógico, né? Você perdoa 70 vezes 7. É aquilo que Jesus respondeu para Pedro. Quantas vezes deverei perdoar os que me agridem? E Jesus disse 7 vezes, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, de forma ilimitada. Ele quis dizer, essa seria o problema, o centro da questão, é você sempre perdoar, tantas vezes que for necessário. Nos desesperos provocados por alheias violências, ora pelos que te perseguem e caluniam. Novamente, o sábio mentor espiritual nos dá uma resposta equacionada para essa conduta, né? Nos desesperos provocados por alheias violências, né? Variadas violências, nós encontramos por aí, ora pelos que te perseguem e caluniam. Esse é o remédio citado por Emmanuel, mas também com respaldo no Evangelho de Jesus. Nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se quer vir após a mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Então isso está bastante claro. Então nós temos que, é como se assim, você tem que renunciar àquilo que não diz respeito a você, não lhe interessa. Então, o que diz é observância do Evangelho, a prática da caridade, seguir a lei de justiça, amor e caridade. Então, se você está em dias com essas condutas de comportamento, atentando para essas virtudes, você certamente estará seguindo o roteiro que Jesus nos traçou. Nas crises da incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo. Isso eu estou apenas repetindo, porque é interessante a gente reavivar
conceitos que são bastante interessantes e por o dia a dia, o corre-corre, a gente não se apercebe dos detalhes, dos meandros, às vezes da frase que precisa que nós reflexionemos com muito cuidado. Então, só para reforçar, nas crises de incerteza quanto à direção espiritual, se queres vir após mim, nega a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Então, é um convite de Jesus que nos faz de forma mansa, serena, sempre nos dando o roteiro de que a gente precisa nessa existência para caminhar com Jesus e seguindo as suas lições. E apenas aqui eu estou trazendo uma anotação também relativa ao tema, e permito apenas fazer uma leitura ipsi verbis. A medicina terrena nos oferece as poções que estabelecem e mantêm o ajuste do corpo. Isso é inegável. Então nós temos a medicina espiritual e a medicina física. Daí porque muitas vezes nos centros espíritas, quando nós recebemos e acolhemos irmãos nossos para dar uma contribuição na sua ajuda, que eles estão buscando ajuda, e se o problema é espiritual, a gente busca cuidar conforme a literatura espiritista, conforme as tratativas da mediunidade, mas também a gente recomenda, se ele está fazendo tratamento espiritual, independe do tratamento da medicina dos homens. Então não podemos precisar. Se você tem algum problema psicológico, tomando alguma medicação controlada, tome. Não é a doutrina espírita que vai dizer, você não pode, suspenda esse tratamento, que é do problema mental, e você vai agora só ficar com o tratamento espiritual. Não. Um independe do outro. Então, por isso que aqui, nessa informação que a gente copiou de O Consolador, que é um blog, então ele começa nos dizendo: a medicina terrena nos oferece as poções que estabelece e mantém o ajuste do corpo, o equilíbrio, das enfermidades que a gente tem no corpo. E os ensinamentos de Jesus dão base para a verdadeira saúde espiritual. Quer dizer, é preciso a gente também citar que Jesus é o médico dos médicos, o médico dos médicos. Então ele pode levar os médicos, através de seus benfeitores, em cirurgias, orientar o médico para uma cirurgia exitosa, um tratamento de risco também. Então todos os médicos, nossos profissionais de saúde, recebem sempre ajuda espiritual na condução dos seus trabalhos junto ao corpo humano. Mas também não podemos dispensar a ajuda de Jesus, que nos dá sempre a força e a coragem para prosseguirmos. O auxílio médico e o medicamentoso aliado ao Evangelho do Cristo, uma vez colocados em prática, são capazes de fazer o homem verdadeiramente saudável. Então nós temos que cuidar, como diz, cuidar do corpo, que é esse que a medicina nossa faz quando a gente está em situação delicada, e também a oração, os passes, a água fluidificada, as orações, um momento para reflexionar sobre o bem. Então, tudo isso são correntes, são ajudas para você se manter equilibrado na saúde física com a saúde espiritual. E aí ele vem combatendo decididamente ou firmemente o egoísmo, essa terrível doença que confunde a nossa mente ao ponto de acreditarmos que tudo deva ser nosso, só nos
só nos interessando por aquilo que nos diz respeito e que tantos males e prejuízos têm nos causado ao longo do tempo. Estaremos erradicando a nefasta chaga do nosso âmago. Quer dizer, uma das doenças da alma, né? Que é o egoísmo. O outro é o orgulho. Combatendo decididamente o orgulho, esse infeliz comportamento que nos remete a pensar que somos sempre os melhores e que o mundo deva se curvar aos nossos pés diante da nossa importância, que impede vislumbrarmos a presença dos nossos irmãos que segue ao nosso lado. Estaremos eliminando doenças pertinaz que há muita boleta a nossa visão humanitária. Então nós estamos aqui trabalhando duas chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. No momento que nós temos esses instrumentos conosco, nós estamos, de alguma forma, excluindo valores mais nobres, né? Outras virtudes nobres. Então nós temos que excluir ou trabalhar para que isso não seja morada em nossas vidas. Combatendo a violência que tem insistido para que criamos ser mais fortes e destemidos que os outros, verdadeiro nascedouro de inimizades e antipatias. Estaremos extirpando uma anomalia que tem contribuído para o clima beligerante da sociedade em que vivemos. Então, é chamada, na contraproposta da violência, nós temos a paz. Não, façamos a paz interior, nossa, construamos a paz, porque se não assim for, a gente pode dar evasão, dar guarida à violência. Seja em atos pequenos, médios e grandes, comportamento, atitude, a gente às vezes age com violência. E não é essa a conduta ensinada por Jesus. Seja sempre um divulgador, seja sempre um incentivador da paz. Combatendo o ódio. Essa represa de águas putrefatas que reside em nosso coração e que incontáveis tragédias têm proporcionado em nossa vida. Estaremos não só acerenando os nossos dias, como apaziguando os dias daqueles que conosco se relacionam. Então não adianta. Você trabalha o ódio, ele pode trazer enfermidades do corpo físico e no corpo espiritual. Então nós temos que deixar de lado esse tipo de conduta. E por último a gente vai trabalhar um outro comportamento que nós temos que combater, que é o pessimismo, que turva o nosso ânimo e nos propõe uma vida de cabeça baixa e amedrontada. Renasceremos para as lutas e metas que nos conduzirão a patamares de superação e progresso espiritual. Então, para finalizar, a gente vai recorrer a esse blog Consolador, que me parece ser uma conclusão do que nós falamos, ainda que aqui ao nosso modo de analisar o tema proposto. Assim, as sábias e oportunas lições de Jesus Cristo nos foram entregues para que tenhamos saúde plena, abrangente, holística, que é geral, né? E contemos com os recursos indispensáveis, ou melhor, imprescindíveis, visando colher na presente existência física todos os frutos possíveis. De alguma forma, somos todos doentes, né? Haja visto que nós estamos aqui no mundo de expiações de prova, então já é por si um mundo que a gente precisa trabalhar aquilo que a gente viu, né? Extirpar a violência, tirar o egoísmo, a vaidade, o orgulho, presunção, condutas equivocadas. E de alguma forma
somos realmente enfermos. Os remédios estão disponíveis. Façamos uso deles sistematicamente, buscando-os nas farmácias da terra ou no coração de Jesus. Então é isso. Se nós estamos realmente enfermos, buscamos o médico, enfermo do corpo. Se estamos da alma, busquemos uma casa que possa nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco, seja uma questão de obsessão, perturbação, fascinação. Isso nos remete a um encaminhamento conciliando o Evangelho de Jesus com as lições que o Espiritismo vem nos oferecer. Então, essa é a nossa modesta contribuição nessa manhã para os internautas do Centro Espírita Nosso Lar. A nossa gratidão aos que sempre têm o carinho por nos indicar para a gente poder, de alguma forma, falar de um tema relevante, o nosso carinho à direção da casa, o nosso carinho à nossa querida Sueli, que tem nos convidado sempre, a gente está sempre disponível. Então, que Jesus nos guarde em sua paz, hoje e sempre. Então, vamos à nossa prece final. Jesus, bom pastor das nossas almas, estamos agradecidos por essa manhã, que tenhamos muita paz, saúde física, mental e espiritual para continuar na caminhada. É longa, mas tua presença, as tuas lições nos fortalecem para sermos cristãos verdadeiros, seguindo as tuas pegadas. Ó Jesus, nos abençoa a todos, abençoa o nosso Piauí, abençoa o nosso Brasil, que vive um momento difícil, ainda por conta do processo eleitoral, que tudo possa ser resolvido da forma mais pacífica possível. Parabéns à nossa FEB, que está hoje, nesse final de semana, realizando o Conselho Federativo Nacional, que é a reunião de todas as federativas do Brasil especializadas para tratar dos temas relevantes para o nosso país, sobretudo focado na doutrina consoladora de Jesus, que é o Espiritismo, espalhado por todo o Brasil e todo o mundo. Ó Jesus, nos guarde tua paz, nesse dia sempre assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, muita paz, muita luz nesse resto de domingo. Boa semana com Jesus. Assim seja.